Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o Clóvis, professor de grego e de hebraico, e quero no vídeo de hoje meditar sobre um diálogo de Pilatos com os judeus ali após a crucificação de Cristo. Fiquem com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, um like, nos ajude a divulgar esse canal para que muitas outras pessoas possam conhecê-lo. E fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá, o texto está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 em diante. Diz assim: Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz, chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro, e o fez colocar sobre a cruz. No letreiro estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus. Eles diziam isso a Pilatos, para ser mais fiel ao grego. Aparece um imperfeito aqui, Eles diziam então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Só até aqui. Passagem bem interessante sobre a crucificação. Pilatos já tinha crucificado Jesus no meio de outros 2 homens e tinha escrito em cima, tinha feito um letreiro e colocado sobre a cruz escrito: Jesus o Nazareu, Rei dos Judeus. E interessante que Pilatos mandou escrever em hebraico, latim e grego essa plaquinha com essa frase. E mesmo sem saber, Pilatos, consciente ou inconscientemente, Pilatos dá um testemunho sobre Cristo, dizendo que ele era o Rei dos Judeus. E de certa forma aqui, Pilatos, mesmo que se for inconscientemente, Pilatos tentou universalizar essa frase, porque ele escreve em hebraico para que muitos judeus pudessem ler, e manda escrever em latim, dando acesso a todos os romanos que ali estavam, e também em grego. E ao fazer isso, ele tornou a frase acessível a todos os homens que ali passavam. E ele fez isso, sendo que Jerusalém, segundo o relato, estava lotada de peregrinos que tinham vindo para a festa da Páscoa. Muitos tinham vindo, a Jerusalém, adorar o Deus de Israel e celebrar junto com o povo judeu a festa da Páscoa.
judeus também nascidos em outros lugares, mas também de família judaica. E o que acontece? Isso incomoda os chefes dos sacerdotes dos judeus. E eles vêm reclamar para Pilatos, né? Dizendo, olha, não escreva o rei dos judeus, né? E fala aqui o texto, no versículo 21, diz que eles diziam a Pilatos, o verbo é usado no imperfeito, que mostra uma ação que estava em processo, uma ação que estava durando, acontecendo ali, uma ação contínua. Eles diziam para Pilatos, eles estavam conversando com Pilatos nesse sentido e querendo que ele alterasse aquele escrito, né? E fala, não escreva o rei dos judeus. Então eles diziam, é verbo imperfeito, não escrevas é o imperativo no presente. Mas Pilatos respondeu, né? E o verbo aqui está no passado, né? Pilatos respondeu, né? O auristo, né? Que aponta para o passado e uma ação pontual ocorrida no passado. Pilatos respondeu. Então eles estavam dizendo isso, né? Diziam isso, um imperfeito, mas Pilatos responde no passado. O que escrevi. Então, os judeus queriam que Pilatos alterasse. Não, você tem que dizer que essa era a versão dele. Ele não era rei dos judeus. Apenas ele afirmava ser. Para dar uma ideia, né? Tornar aquilo um fato que apenas Jesus afirmava. E abrir para a interpretação. Não, ele afirmava ser o rei dos judeus, mas ele não era. E era isso que eles queriam. E Pilatos fala, não, vou deixar escrito o rei dos judeus. E o que escrevi. Aqui, nessa frase, o que escrevi, Pilatos usa o verbo escrever no aspecto perfeito, que, como já falamos em outro vídeo, aponta para uma ação realizada no passado, mas que mantém seus resultados no presente. Para tentar traduzir o que está escrito no grego, talvez a gente devesse tentar fazer algo como o que escrevi, escrito está. O que escrevi, a partir de agora, estará para sempre escrito. Vai permanecer para sempre escrito. Mesmo que o verbo seja o perfeito ativo, não tem essa ideia de algo passivo, mas o que ele diz é que o que ele escreveu, olha, eu escrevi, mas a partir de agora está escrito. O que eu escrevi, escrito está. Essa é uma tentativa minha de tentar traduzir essa nuance, essas nuances que tem no grego, no texto original grego. E por isso a gente aqui recomenda e tenta incentivar vocês a estudarem o grego, né? Porque na tradução do português a gente perde essas nuances desse jogo de tempos verbais gregos e de aspectos verbais gregos. Em outras palavras, ele quer dizer que não tinha mais como voltar atrás. O que eu escrevi, escrito está. Parece que surge aqui o ditado presente em vários idiomas, parece ter, pelo menos na essência da ideia,
parece ter inspiração aqui. Um ditado comum entre os ingleses, mas tem escrito em outros povos, em outras nações, aquele ditado: o que eu fiz está feito. Aqui, então, Pilatos estava dizendo: não há mais como voltar atrás. E eu não vou voltar atrás. O que eu escrevi, escrito está e vai permanecer escrito. Eu não vou alterar, eu não vou apagar. O que eu escrevi, a partir de agora, vai se manter para sempre escrito, seja aqui ou na memória daqueles que o lerem. O que escrevi, escrito está. E isso faz a gente refletir sobre as nossas vidas, tirando essa frase do contexto da cruz, nós podemos parafrasear com ditado, né? E dizer, eu posso dizer hoje, olha, o que eu fiz está feito. Porque o que fazemos vai permanecer para sempre, uma atitude que nós já fizemos. Não tem como nós voltarmos atrás e apagar o que nós já fizemos. O que fizemos é uma obra que agora feita está. Nós não temos como. Esse é o grande drama humano e o grande sonho, nosso grande sonho. Voltar ao passado, escrever diferente algumas coisas que escrevemos e não gostaríamos de ter escrito, coisas que poderíamos ter escrito e nós não escrevemos, histórias belas que poderíamos ter escrito, mas não escrevemos, só fomos perceber bem depois algumas frases e textos que poderíamos ter escrito na vida e assim não fizemos, ou apagado textos ruins que fizemos e depois pensamos, eu não deveria ter escrito aquelas páginas da minha história. Então, atitudes boas que tomamos, nós não queremos voltar ao passado e apagá-las, mas outras atitudes ruins que tomamos, às vezes pensamos, Senhor, quem dera se eu me desse a chance de voltar naquela época e agir de forma diferente, falar de outra forma, ou até mesmo dizer tudo o que eu quis dizer e não disse naquela tarde, naquele dia. Porque, como disse o teólogo Paul Tillich, de certa forma o presente ele altera o passado. Por quê? Porque um momento que nós vivemos com um amigo, por exemplo, um momento que nós vivemos com um amigo que amamos e de repente nós vamos embora e acontece algo com aquele amigo falece. Foi um momento comum que nós vivemos com aquele amigo. Só que como ele parte e nós não o encontramos mais, aquele momento ganha outro sentido, porque nós pensamos, nossa, era o nosso último encontro. Como a ceia de Cristo para os discípulos, eles cearam com Cristo, Cristo disse para eles, o que eu faço agora vocês não podem entender. Mas eles não perceberam muito bem naquele momento que eles estavam vivendo. Mas depois Cristo é morto, é crucificado, e eles percebem que era aquela, eles percebem nitidamente que fora aquela a última ceia com o Mestre vivo, pelo menos, né, claro, antes da ressurreição. Mas nós temos isso. E
temos esse sentimento, e isso é humano, nós não temos como voltar ao passado e agir diferente, e ser o que gostaríamos de ter sido, e não fomos, e fazer diferente, pegar outros caminhos que nós não pegamos, ou não pegar caminhos ruins que nós pegamos naquela época, e que nos prejudicaram, e o fato de ter pegado aqueles caminhos nos prejudicou. Nós não temos como. E resta a nós a frase de Pilato: o que escrevi, escrito está. Só que o maravilhoso, queridos e queridas, né? Irmãos e irmãs que acompanham esse canal, o maravilhoso é que, assim como Cristo morre ali na cruz, mas ao terceiro dia ressuscita, o maravilhoso é que, por meio do Evangelho de Cristo, nós entendemos que não temos como voltar ao passado e alterá-lo, mas temos como, a partir de hoje, escrever novas, belas páginas da nossa vida. E é esse o desafio. Não ficarmos nos culpando, nos martirizando por páginas ruins que escrevemos e das quais não nos orgulhamos hoje. Trechos da nossa história que nós construímos e dos quais nós não nos orgulhamos hoje, não nos alegramos neles. Ou partes da nossa história que poderíamos ter construído e não a construímos. Não temos como alterar isso, mas temos como hoje, com a graça de Cristo, com a graça de Deus, escrevemos novas e belas páginas. Tomamos atitudes melhores, atitudes belas, construímos uma nova história a partir de hoje. Porque, como dizia um certo poeta, a vida nasce todos os dias. E todo dia nós recebemos páginas em branco da nossa história, e nós podemos escrever nelas, hoje e a partir de hoje, novos textos, novas poesias, novas canções, belos e novos contos, belas e novas histórias, belos e novos romances. Que Cristo nos ensine a não sentenciarmos a nossa vida, a não determinarmos a nossa vida e limitarmos a nossa vida a esses letreiros. O que escrevi está, e não há mais como escrever novas histórias a partir de agora. Não. Que seja um letreiro que, sim, é válido. O que escrevi ontem, escrito está, mas hoje, com Cristo, tenho escrito uma nova história, uma bela história diferente. Que Cristo assim nos ensine, pois, como diz Paulo, quem está em Cristo, nova criação é, nova criatura é, nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo hoje. Que seja assim em nós, que Deus assim nos abençoe hoje, em Cristo Jesus.